Então vamos continuar aqui o nosso estudo, terminar hoje, né, o estudo desta carta, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos por hábito aqui nos cultos, né, seguirmos com a pregação expositiva. Então nós pegamos livros, cartas da Escritura e nós seguimos porção por porção, texto por texto. Dentro do contexto, nós entendemos a importância da palavra de Deus ser ensinada perante a igreja, dentro do seu contexto, né, seguindo realmente uma interpretação cuidadosa pela graça de Deus, porque somos falhos também, nós precisamos de Deus para entender a sua palavra, né? E a Bíblia, ela é o livro de Deus, é a palavra de Deus, mas ela foi escrita também por homens, pela instrumentalidade dos apóstolos. Então, ela requer um certo cuidado na interpretação, como qualquer livro, né? Nós devemos ter os cuidados de interpretação, as questões básicas de interpretação para entendermos o texto, e isso, claro, na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus. Então, a pregação expositiva, realmente nós entendemos como muito importante para a edificação da igreja na verdadeira fé, na palavra de Deus. E nós então estamos encerrando aqui, 2 Tessalonicenses, esta carta que nós, ao longo dos domingos, estudamos, né, e é importante nós relembrarmos algumas questões. Carta que Paulo escreve lá para aquela igreja plantada por ele, e que ele teve que sair às pressas lá de Tessalônica, né, por todo aquele alvoroço gerado na cidade, pelos judeus e alguns gentios também, as autoridades, então, e Paulo teve que sair e deixou essa igreja jovem plantada lá, e já sofria, né, perseguições, já sofria dificuldades, eles necessitavam ainda de algumas instruções, né, por serem jovens na fé. Então Paulo escreve a primeira e a segunda carta. Essa segunda carta, então, Paulo começa a carta reconhecendo o bom testemunho daqueles irmãos. Paulo reconhece a graça de Deus atuando naquela igreja, que apesar das dificuldades, apesar das tribulações e perseguições, eles permaneciam firmes na fé em Cristo Jesus. E ainda glorificando a Deus, dando um bom testemunho. Então Paulo começa ali no capítulo 1, versículo 3, reconhecendo as evidências de uma igreja viva, as evidências de uma igreja que estava amadurecendo no verdadeiro evangelho. Quais são estas evidências? Onde que a igreja deve crescer, manifestar realmente, né, a graça de Deus atuando entre eles? Paulo diz ali no versículo 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, o amor entre eles, o amor entre os irmãos, estava crescendo, sendo solidificado, e isso era uma evidência de uma igreja amadurecendo, uma igreja crescendo à luz do Evangelho. E na sequência, então, do primeiro capítulo, Paulo relembra que as tribulações que eles suportavam pela fé em Cristo tinham um propósito. Deus estava agindo, nada estava fora do controle do Senhor, e essas tribulações elas vão terminar, elas terão o seu fim pleno. Jesus retornará em glória, e a sua manifestação na segunda vinda será em juízo sobre os descrentes. Será em juízo, os que não obedecem o Evangelho, os perseguidores terão a retribuição de sua rebelião. Porém, para os crentes, para aqueles que perseveram na fé em Cristo, o Senhor virá para consumar a redenção dos seus na glorificação, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, no dia do Senhor, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E aí então no segundo capítulo, Paulo ele traz correções quanto ao entendimento equivocado a respeito da vinda do Senhor. Aspectos escatológicos, né? Então, ensinamentos pertinentes para aqueles irmãos, pois haviam rumores circulando entre eles de que o dia do Senhor já havia chegado. Talvez falsos profetas marcando data e hora da chegada de Cristo.
atribuindo inclusive esses ditos a Paulo. Paulo então escreve essa seção, procurando trazer mais alguns esclarecimentos a respeito da vinda do Senhor, seguindo na mesma linha da primeira carta, a fim de consolar aqueles irmãos. E ele fala então que não, o dia do Senhor ainda não chegou. Sim, a volta do Senhor será repentina, nós devemos estar preparados, ninguém sabe quando será a vinda do Senhor. Ela será repentina, mas não tão imediata como eles estavam esperando, como eles estavam ali pensando. E aí Paulo relembra a eles que seria necessário primeiro a vinda da apostasia e que se manifeste o homem da iniquidade. Capítulo 2, versos 7 e 8, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então nós vimos que o iníquo virá com poder, sinais espetaculares da parte de Satanás, milagres que chamam a atenção das pessoas, enganando, iludindo a muitos. Por isso, o mais importante, como nós vimos, é o nosso apego à verdade, ao evangelho bíblico, o evangelho verdadeiro, o evangelho fundamentado nas escrituras sagradas. Nós estudarmos, acolhermos o amor pela verdade, como Paulo ressalta, né, que aqueles que serão enganados serão exatamente porque não acolheram o amor pela verdade, pela sã doutrina, pelo verdadeiro evangelho, o que de fato nós cremos. O que está realmente definido à luz das Escrituras. Então, nós estarmos apegados à sã doutrina, ao verdadeiro evangelho e praticarmos a obediência à palavra pela graça de Deus. Na sequência, depois dessa sessão, Paulo rende graças ao Senhor. É interessante, ele traz um contraste. Muitos serão enganados pelo anticristo. Muitos sucumbirão à apostasia. Os crentes verdadeiros não. Os eleitos não. Esses não sucumbirão. Estes não serão enganados. Paulo acentua, ele deixa claro este contraste nos versículos a partir do capítulo 2, ali, versos 13 e 14. Os eleitos não se prostrarão diante deste homem da iniquidade, porque eles serão preservados por Deus. Entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha a doutrina da eleição, como nós falamos, né? Eleitos para a salvação, escolhidos por Deus para a salvação em Cristo Jesus, né? Pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, o evangelho apostólico, o evangelho bíblico, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Os eleitos foram alcançados por graça, sem mérito nenhum. A obra da salvação é uma obra soberana de Deus. E Deus, então, trazendo os seus para estarem firmados na verdade, sustentando esses pela graça. E então nós entramos no capítulo 3, e Paulo começa o capítulo pedindo oração pela propagação da palavra, a difusão do evangelho, que esta palavra seja recebida pelas pessoas para quem ele pregava com fé e ações de graças, debaixo do poder do Espírito Santo. O apóstolo reconhece também que aqueles irmãos seriam guardados do maligno, por isso ele expressa a sua confiança no Senhor, de que eles iriam praticar as suas instruções com base na fidelidade do Senhor, não no mérito deles mesmos. Paulo não confiava neles propriamente, mas no Senhor que estava agindo neles, no Espírito Santo que estava agindo naquela igreja. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. E então nós chegamos agora aqui na parte final da carta, onde o apóstolo traz instruções para a vida prática na igreja. Como que a confiança na vinda do Senhor, essa esperança que nós temos no bendito retorno, aqui nós somos peregrinos e forasteiros, nós aguardamos a vinda do Senhor e quando estaremos para sempre com Ele, como que essa esperança ela deve ser aplicada na prática, na vida hoje, no presente? Então ela não deve produzir alienação. Não é escapismo, não. Essa esperança deve gerar comprometimento hoje. Deve fazer toda a diferença na sua vida hoje.
Então Paulo fala, ele traz então essas aplicações para aquela igreja e especificamente, como que a igreja deveria lidar com irmãos ociosos. Haviam na igreja aqueles que estavam deixando de trabalhar, vivendo desordenadamente, abusando da generosidade dos irmãos. Paulo já havia abordado esse problema na primeira carta, mas parece que não foi resolvido e ainda piorou a situação. E provavelmente esta prática, esta conduta reprovável, tinha relação com o entendimento equivocado a respeito da volta do Senhor, aquela volta imediata. Estava às portas a vinda do Senhor, o dia do Senhor chegou. Então, se Jesus está chegando, eu posso abandonar o meu trabalho e ficar só esperando. Vou no monte, ficar só esperando, vou ficar lá falando, chegou o dia, vou de casa em casa, chegou o dia do Senhor. E eles então estavam largando as suas atividades, largando os seus compromissos, né? Então, além de essa conduta ser fomentada pela própria carne, nosso pecado, realmente, aquilo que a preguiça e a ociosidade, mas também tinha relação com a teologia errada, com o entendimento equivocado, né? E essas coisas elas andam juntas, aquilo que nós cremos influencia diretamente o que nós praticamos. Então isso estava gerando uma conduta reprovável de irmãos naquela igreja. Então, Paulo apresenta questões a serem tratadas. Esses ociosos necessitavam de disciplina em amor, visando arrependimento. Então, esse é o que nós vamos abordar aqui no nosso texto, como nós começamos a abordar semana passada com o irmão Carlos Pires. Nós vamos continuar e finalizar, então, e vamos observar as palavras finais aqui do apóstolo, a bênção final também do apóstolo, e que nós podemos aprender com tudo isso e as aplicações para as nossas vidas. Mas, antes de entrarmos aqui propriamente no texto, vamos orar mais uma vez, pedindo graça e direção do Senhor. Ó Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, pela tua bendita palavra, Senhor. Palavra que nos traz o conhecimento de quem nós somos, a realidade, a nossa necessidade, ó Deus, maior, que é de perdão, que é de salvação, ó Deus, que é reconciliação. Nós estamos naturalmente em estado de rebelião, por isso não há paz. Não há paz, ó Deus. Por isso nós precisamos do teu bendito evangelho. O Senhor graciosamente providenciou o caminho para termos paz, e o mais importante é a paz com o Senhor, com o nosso Criador. E isso só é possível por meio de Cristo, Pai. Muito obrigado por esse ensinamento que vem da Tua Palavra. Ela também ensina como devemos viver de uma maneira justa, de uma maneira agradável diante de Ti. Não temos a mínima condições por nós mesmos, ó Deus. Somos pecadores, falhos, errantes. Por isso suplicamos a Ti, ó Deus, misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a Tua Palavra, a praticarmos. Obrigado porque o Senhor é Deus compassivo, o Senhor é Deus paciente, o Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades, assim como dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Nós Te louvamos, ó Deus, por isso e pedimos a Tua instrução, Pai, a Tua direção. Falando também sobre esse assunto de disciplina, de cuidado uns com os outros. Ó Deus, ensina-nos a praticarmos isso também com graça, Deus, com amor, com paciência. Precisamos da Tua instrução, da Tua direção, Pai. Fala conosco por meio da Tua Palavra. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos seguir a leitura do texto. Seguindo aqui, versos 11 a 18, 2 Tessalonicenses 3, 11 a 18. Versículo 11, escute com atenção a palavra de Deus que diz assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando antes, se intrometem na vida alheia. Então Paulo volta a tratar o que ele começou lá no versículo 6. E ele descreve aqueles irmãos que estavam vivendo desordenadamente, ociosos. Estamos informados. Então chegou ao conhecimento de Paulo que tinham alguns irmãos que já tinham sido exortados, mas que continuavam ali nessa prática, né? nessa situação. Não trabalhando e ainda se intrometendo na vida alheia. Então eram fofoqueiros, né? Então além de ociosos, eles
estavam abusando da caridade da igreja, abusando da caridade alheia, né? Mas ainda estavam se intrometendo na vida alheia, praticando a fofoca. O pastor Hernandes, no seu comentário, ele diz o seguinte sobre essa questão: alguns crentes de Tessalônica, por abraçarem uma teologia errada, estavam vivendo uma vida errada, e por acreditarem que a vinda de Cristo seria imediata, deixaram de trabalhar e começaram a viver às custas dos demais. Além de serem parasitas e sanguessugas, usaram o tempo de folga para se intrometer na vida alheia. Eles estavam se envolvendo com fofocas. Paulo diz que, além de não trabalharem, esses crentes ainda estavam se intrometendo na vida alheia. Em vez de se tornarem trabalhadores ativos, tornaram-se intrometidos ativos. Eles não eram ativos em algo proveitoso, mas ativos em tratar da vida alheia. Eles se tornaram bisbilhoteiros, farejadores da vida alheia. Devemos nos ocupar dos nossos próprios pecados, em vez de ficarmos espalhando boatarias. A maneira mais vergonhosa de nos exaltarmos, nosso orgulho, é criticar as outras pessoas. Então, essa é a descrição desses irmãos, que estavam necessitando de serem corrigidos, tratados. E Paulo aqui, ele apresenta a forma como devemos lidar com estas questões. Ele expõe como esses ociosos deveriam ser tratados. E, em primeiro lugar, é necessário a confrontação. Como ele está nos dizendo aqui, olha o que ele diz na sequência do texto. Versos 12 e 13. Ele diz: a elas, porém, essas pessoas, né, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, como nós vimos semana passada, né, Paulo ressalta a importância do trabalho. A importância do trabalho. O trabalho realmente algo que Deus chama realmente as nossas vidas, né, os seus filhos a estarem envolvidos, todo crente, né, que tem capacidade, que tem condições para trabalhar, ele deve estar então envolvido com alguma forma de trabalho, com alguma forma de serviço, e como o trabalho realmente dignifica, e como o trabalho deve ser feito para o Senhor, para a glória de Deus. E isso torna o trabalho realmente com muito mais valor, com propósito, até as tarefas mais simples, ordinárias do dia a dia, lavar uma louça, arrumar a casa, a mãe cuidando dos filhos, o pai cuidando, ajudando em casa, trabalhando fora, a mãe também, porventura também trabalhando fora, mas isso fazendo para o Senhor, para a glória do Senhor. Eu lembro, aproveitando a visita da tia Noemi, que esteve conosco na semana passada, e eu lembro que certa vez que ela trabalha na chácara, né, recuperação com dependentes químicos, e é incrível o ministério, como Deus tem usado. E uma vez eu estava no restaurante, almoçando, e aí chegou um garçom, uniforme bem alinhado, bem certinho, bem prestativo, e ele chegou assim, e ele olhou e ele perguntou: você não dava estudo na casa da tia Noemi? E eu falei: sim, dava. E aí ele, assim, com um sorrisão no rosto, ele falou: olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez comigo. E ele, feliz da vida com aquele trabalho. Eu levantei ali, dei um abração nele, naquele momento nós celebramos Cristo naquele restaurante. Então, o trabalho, né, como ganha significado quando é Cristo na nossa vida, quando Cristo é o centro, e quando nós entendemos não é por nós, não é pela minha força, mas é pela graça de Deus, é por Ele que eu posso desenvolver a minha carreira, a minha atividade, os meus serviços para Ele, porque eu não tenho condições por mim mesmo. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós erramos, nós lutamos com preguiça, nós lutamos com acomodação, todos nós passamos por isso, nós somos fracos realmente.
Reconhecemos isso. É só pela graça do Senhor, é só pelo Evangelho, né? E devemos ter essa paciência uns com os outros, cada um tem o seu ritmo também para desenvolver o seu trabalho, devemos ter essa compreensão, né, em relação a uns com os outros, mas devemos estar, sim, encorajando, estimulando uns aos outros nesse caminho. Paulo está dizendo aqui, né, que esses irmãos que estavam lá já foram advertidos várias vezes, então que eles deveriam ser confrontados para trabalharem, para irem em busca do seu próprio sustento. Aqueles que podem, que eles possam ir em busca do seu próprio sustento, para não abusarem mais da caridade, né, dos demais irmãos. E no verso 13, Paulo encoraja a igreja, todos os irmãos, não se cansem de fazer o bem. E aqui pode ser que o mau exemplo dos faltosos estava desencorajando alguns. A galera que não estava trabalhando e que estava lá dando mau testemunho começou a influenciar, começava a desencorajar outros, né? E aqui pode ser a questão até de, tem uns que estão abusando da caridade, então não vou mais ajudar ninguém. Pode ser nisso. Então Paulo pode estar lembrando aqui, não deixem de ajudar as pessoas que realmente precisam entre vocês. Não deixem de ser caridosos. Então pode ser isso que Paulo está dizendo. Mas pode ser também a questão, não se deixem levar pelo mau exemplo. E aí alguns estavam deixando também, ou estavam começando a ser relapsos nos seus compromissos. Paulo diz, não se deixem levar por esses maus exemplos, mas como servos de Cristo, olhando para Cristo, nunca se cansem de fazer o que é justo, o que é nobre, o que é correto, pela dependência do Senhor. E se então os faltosos aqui, se esses desordeiros não prestassem obediência, então Paulo está trazendo aqui a direção, né, a confrontação. Se eles não prestassem obediência, a palavra dada por Paulo, a epístola agora aqui, a epístola sendo lida perante a igreja toda, então estavam lá, a carta chegou, deveria ser lida por todos naquela igreja, então Paulo está mostrando, identifiquem esses irmãos aí. E aí, se eles não prestarem atenção à palavra, tem que ter um novo passo, avançando nesse processo de restauração, de disciplina. Ele diz ali a partir do versículo 14, verso 14 e 15, ele diz, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então, o irmão faltoso, ele deveria ser identificado perante a igreja. Notai-o, então aqui há um reconhecimento perante a igreja. E é importante entender, meus irmãos, não perdermos de vista aqui o processo, né? A paciência de Paulo. Porque Paulo já tinha as instruções lá na primeira carta, provavelmente quando pessoalmente esteve lá também, já teve que instruir alguns. Então, há uma paciência. Paulo não está sendo assim, desobedeceu uma vez, está fora. Não é isso, há um longo processo aqui. Há um processo de se advertir, de esperar o arrependimento, né? Então, há as etapas aqui acontecendo. Então, foram repetidas advertências, a paciência no processo. Porém, se estas seguidas advertências não surtirem efeito, então se faz necessário este outro passo. Notai-o e nem vos associeis com ele. Sobre isso, Hendrickson, comentarista, diz o seguinte, os membros obedientes não devem viver em associação com esse membro desordenado em termos íntimos, né, aprovando a sua conduta. O propósito dessa segregação limitada, porque não é excomunhão, então ele não está, é limitada, então há ainda um relacionamento com esse irmão acontecendo, né? Mas o propósito é para que seja envergonhado. Evidentemente, o propósito é corretivo, emana do amor, do anseio pela cura, não do desejo de se ver livre de uma pessoa que se tornou antipática. Esse é um cuidado que nós devemos ter quando nós estamos procurando corrigir alguém. Não é motivado por isso, eu não suporto mais o fulano. Não é essa motivação. Se isso está no coração, alguma coisa está errada, você precisa orar mais. Precisa se arrepender, né? Nós precisamos, eu luto com isso também.
Então não é para se livrar de uma pessoa antipática. O desejo é a restauração. O desejo é um amor. O amor de Deus que nos alcança como pecadores, que nada merecem, mas nos alcança com graça. E nós devemos manifestar isso com os nossos irmãos. E isso envolve paciência, isso envolve sofrer, isso envolve orar pela pessoa, isso envolve repetidas vezes falar e ensinar à disposição para continuar ensinando, continuar ensinando. Jesus é um grande exemplo disso, né? Jesus com os discípulos, ele andou ensinando ao longo de anos o ministério. Os discípulos com Jesus lá o tempo todo. E vendo Jesus fazendo os milagres, as curas, os ensinamentos, as pregações de Jesus, chega lá no final, lá no cenáculo, momentos antes de Jesus ir para a cruz. E aí então, ali, antes da ceia, né, os discípulos estavam ali ainda pensando quem seria o maior, quem seria destacado no reino de Deus, ou seja, não entenderam nada. Não entenderam nada. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus toma a toalha, começa a lavar os pés dos discípulos, começa a dar o exemplo para eles, daquilo que eles já deveriam estar praticando, uns com os outros, mas a ficha não tinha caído. Paciência do Senhor Jesus. Ele continuou amando. E ele amou até o fim, porque ele foi à cruz. Ele foi à cruz por pecadores, para salvar aqueles que não merecem, aqueles que são alcançados por graça. Então, é o exemplo que nós temos com o Senhor Jesus. Então, a disposição para essa disciplina, ela deve ser motivada pela graça de Deus. Importante entendermos aqui, no caso específico, não se trata da excomunhão. Porque o faltoso aqui segue sendo tratado como irmão. Paulo diz no versículo 15, não trate como inimigo, mas como irmão. Então não é o estágio final da disciplina, né? Então é uma etapa anterior, né? Talvez o último passo antes da excomunhão. Mas a partir dessa identificação, deveria existir um relacionamento diferente com esse irmão, no sentido de mostrar que a conduta dele não está sendo aprovada, em tom de admoestação. Então, deixando claro que essa conduta não está sendo aprovada. Então, um passo aqui anterior, alguns sugerem aqui que isso pode indicar a exclusão da refeição comunitária da igreja, que era uma parte importante da igreja, da prática da igreja primitiva, né? Mas então tem esse relacionamento diferente, a admoestação precisa acontecer visando o arrependimento daquele irmão, que ele então sinta, né, a vergonha. Paulo fala aqui que é realmente o arrependimento, é o constrangimento pela conduta não estar adequada, mas ainda assim a igreja lidando com paciência, que tudo isso servisse para o constrangimento, para o arrependimento, lembrando que quem dá o arrependimento é Deus, nós não podemos forçar isso em ninguém. Somente Deus pode dar o arrependimento. Mas essas práticas Deus utiliza para conduzir, Ele usa a igreja também para conduzir os irmãos a esse arrependimento. Paulo está seguindo aqui, nós podemos entender o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 18, os irmãos podem abrir lá, Mateus 18, capítulo 15. Capítulo 15... capítulo 18, versos 15 e 17. Texto muito conhecido. As diretrizes, né, que o Senhor Jesus ensina para a condução da igreja, no cuidado uns com os outros. E ali diz o texto: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também, a igreja considera-o como gentil e publicano, então como descrente, é o último passo aqui, a excomunhão. Então nós temos aqui a prática da disciplina eclesiástica. Prática, né, da disciplina na igreja. É uma das doutrinas talvez mais negligenciadas, mais desprezadas nos nossos dias.
né? Mas é uma ordem, um ensinamento muito claro do Senhor Jesus para a conduta da igreja. E este processo, meus irmãos, ele envolve um cuidado mútuo, né? Se teu irmão pecar contra ti. Então, é um processo de cuidado e que deve ser praticado, em primeiro lugar, em obediência a Deus. A Deus. Né? Então, visando a glória de Cristo. E visando também o bem uns dos outros, do nosso irmão que porventura caiu em pecado, visando a sua restauração. Porque a melhor coisa para o crente é retornar para o caminho da obediência, é não se afastar. É não se afastar. Então, é uma operação de resgate. É assim que nós devemos entender a disciplina. Não é de ir lá acusar, botar o dedão lá na cara da pessoa. Não é ficar difamando a pessoa. É de resgate. Então, isso tem que ser com sensibilidade, tem que ser cuidado. As palavras devem ser medidas, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ser em oração, espírito de oração. E esse é um cuidado que nós devemos ter uns com os outros. O ensino aqui está muito claro, né, do que o Senhor Jesus está dizendo. Então, na prática, nós podemos ter aqui um exemplo, né, pensando aqui na conduta. Se um irmão pecou contra você, alguém pecou, um irmão pecou contra você, então você tem o conhecimento pessoal do pecado do irmão. Você tem esse conhecimento. Tá? Então, não é de terceiros, você tem esse conhecimento pessoal do irmão. E algo específico, importante nós entendermos aqui, não é subjetivo. Né? A Bíblia diz isso, ele fez aquilo. Né? Caiu em maledicência, roubo, defraudação, seja o que for. Então, não é subjetivo, não é do tipo julgando a intenção do coração. Não é isso, porque conhecer o coração só Deus conhece. Então é algo específico, você tem este conhecimento de algo específico. O que você deve fazer? O que você deve fazer nessa condição? Como Jesus está ensinando aqui? Vai lá, fala com o irmão. Né? Ora primeiro, ora. A oração ela deve permear todo o processo. Ora primeiro, para não ir na carne. Ora primeiro, para não ir no tom de vou lá tirar satisfação. Agora ele vai me ouvir. Não, ora a Deus. Ora pela vida do irmão. Ora pelo bem dele. Pede pelas bênçãos de Deus sobre a vida dele. Não o fogo do céu. As bênçãos de Deus sobre a vida dele. Ora pelo arrependimento. Ora para Cristo ser forjado nele. Ele não pode manifestar obediência como você também não pode, se não for por Deus. Ora por ele. Gasta tempo orando. Não vai de pronto, não. Gasta um tempo orando. Separa. Ora também para que Deus dê graça para você falar, se for necessário. Às vezes na oração Deus já aconteceu comigo. Eu não precisei falar. Eu comecei a orar, a pessoa veio e confessou. A dificuldade, aquilo que eu precisava ter falado com ela, ela veio e falou para mim, ora por mim que eu estou precisando, me arrependo disso. Então, ora para que você possa ir lá também com sabedoria e não espalhar para os outros, vai entre ti e ele só. Né? Não espalhar para os outros, do tipo, fulano está fazendo isso e isso. Fala para terceiros, né? Mas eu estou falando isso só para você orar por ele, tá bom? É só para orar, é fofoca piedosa, né? Fofoca santa. Não, vai lá pessoalmente, fala com ele. Com amor, com paciência. E se esse irmão reconheceu, ele se arrependeu, ele se retratou, ponto final, acabou, morreu. Ninguém mais precisa saber, morreu ali, acabou. Né? Agora, se ele continua nessa prática, sem sinal nenhum de arrependimento, também precisa dar um tempo, né? Depois que fala, espera, vê, né? Mas depois passou um tempo, sinal nenhum de arrependimento, aí sim, chama mais uma testemunha, e nesse caso, de preferência, já a liderança da igreja, já traz logo para a liderança da igreja, para os pastores, e assim dando seguimento ao processo de confrontação. John Stott fala algo muito pertinente sobre essa questão, sobre a prática da disciplina. Ele diz o seguinte, nessa área da disciplina eclesiástica,
a igreja tem oscilado entre a severidade extrema, olha os extremos que precisam ser evitados aqui, disciplinando membros pelas ofensas mais triviais. Então veja, disciplina feita sem atitude correta, sem paciência, sem compaixão, sem amor, também é prejudicial para a saúde da igreja. Também é muito ruim. Então deve ser evitado. Então esse é um extremo que deve ser evitado. E o outro é a permissividade extrema, não exercendo nenhuma disciplina, mesmo em casos de ofensas sérias. Uma boa regra geral, isso é bem prático, é tratar secretamente os pecados secretos, tratar particularmente os pecados particulares e publicamente apenas os pecados públicos. Ou seja, abordar somente as pessoas que foram envolvidas no problema para não ter exposição excessiva. Então esse é um cuidado que nós devemos ter. As igrejas também são sábias quando seguem os estágios sucessivos ensinados por Jesus, Mateus 18. Normalmente o culpado se arrepende antes que seja alcançado o último estágio da excomunhão, mas quando uma pessoa não se arrepende de ofensas sérias e que se tornaram um escândalo público, o caso deve ser julgado. Lá na epístola aos Gálatas, Paulo fala sobre qual deve ser o espírito desta confrontação. Então tem o conteúdo correto da confrontação, que é à luz da Bíblia, porque a Bíblia fala sobre essa conduta. Você deve então ter versículos para mostrar, para identificar aquele irmão faltoso, mas tem também a atitude correta. Porque às vezes você tem um conteúdo certo, mas vai na atitude errada, já pecou também, já errou, né? Então tem a atitude correta para se exercitar isso. Gálatas 6:1 diz qual deve ser a atitude quando nós vamos corrigir alguém. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado naquele pecado também que você precisa confrontar o irmão. Espírito de brandura. Né? Então, não é aquela retaliação. Então, se você está com raiva do irmão, você vai lá falar, vou agora resolver esse problema, vou lá confrontar ele. Mas você está com raiva? Não vai. Não vai. Espera. Ora. Ora primeiro. Pede a Deus, pede graça. Pede graça. Né? Tem momentos, tem situações que exigem certa energia, falar com firmeza, tudo isso tranquilo, beleza. Mas raiva? Raiva? Não. Não é atitude. Espírito de brandura. É difícil isso, meus irmãos. É fácil falar, é muito difícil praticar. É bem difícil. É bem difícil. Por isso que é só pela graça, nós vamos ver. Por isso que Paulo fala que o Deus da paz conduza vocês, porque por vocês mesmos isso não vai acontecer entre vocês. Se não for por Deus, for pela graça de Deus, não vai acontecer. O pastor Mark Dever tem um livro bastante conhecido, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Se você não leu esse livro, altamente recomendado. 9 marcas de uma igreja saudável. Pastor Mark Dever. Nestes tempos de tanta confusão, né? De cada um diz uma coisa, tem igreja de tudo quanto é tipo. Como que nós podemos identificar uma igreja verdadeira? A Bíblia ensina. Quais são os sinais? Então esse livro, 9 marcas, ele identifica à luz da Escritura Sagrada. Quais são as marcas que identificam uma igreja genuína? Uma dessas marcas, disciplina eclesiástica. A prática da disciplina. Né? E tem várias ali, a primeira inclusive é pregação expositiva, enfim, várias questões. Sobre disciplina, o pastor Mark Dever diz o seguinte: a disciplina bíblica na igreja é apenas obediência a Deus e uma simples confissão de que precisamos de ajuda. Afinal, é isso, não podemos por nós mesmos. Não podemos viver a vida cristã sozinhos, precisamos dos nossos irmãos. Nosso propósito em praticar a disciplina na igreja é positivo para a pessoa que recebe essa disciplina, para os outros cristãos quando eles veem o perigo real do pecado, para a saúde da igreja como um todo e para o testemunho coletivo da igreja para os de fora. Acima de tudo, nossa santidade tem de refletir a santidade de Deus. Ser membro de uma igreja precisa ter significado, não por causa do nosso orgulho pessoal. Não somos melhores que ninguém. Se achar melhor, minha moral e tal, sou certinho, nada a ver com isso.
é pelo Senhor, é pela graça de Deus, é pela santidade do Senhor. E sim por causa do nome de Deus. A disciplina bíblica na igreja é uma marca de uma igreja saudável. Então, meus irmãos, este processo, né, esse cuidado que Paulo está apresentando aqui, é algo que a Bíblia ressalta. Esse cuidado realmente deve acontecer pela graça de Deus. Nós vamos falhar bastante, somos falhos nisso, mas termos as instruções, termos as diretrizes à luz da palavra é muito, muito importante. Nós estamos buscando isso, buscando à luz da Escritura como deve ser o processo. Na sequência, o apóstolo no verso 16 deixa claro que os tessalonicenses não poderiam praticar isso, que foi ressaltado, pela própria força. E nós podemos entender o que foi ressaltado ao longo de toda a carta. Ao longo de toda a carta, né, toda a instrução, eles não poderiam praticar pela própria força, pela própria capacidade, mas somente pela graça de Deus. Por isso Paulo finaliza recomendando a vida daqueles irmãos diante de Deus em oração. Você observou ali? Paulo está recomendando aqueles irmãos diante de Deus. É Deus quem faz essa obra. E aí ele diz ali no versículo 16, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. O Senhor da paz aqui refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Porque só existe paz com Deus por meio de Cristo. E só existe paz nossa uns com os outros também por meio de Cristo. Pois foi Ele, Jesus, que estabeleceu a paz. A paz que nós não temos por nós mesmos, porque nós somos pecadores, nós pecamos contra o Deus Criador. Nós estamos destituídos da glória de Deus, a Escritura diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o real problema do ser humano, não ter paz com seu Criador. A essência, no final das contas, é essa. A atitude de rebelião, nossa, é a essência, é essa, é o pecado, é a queda, é Adão. Está em você, está em mim, está em nós. É o reflexo desta maldita queda. Não há mais paz. E você vê na sociedade, não há mais paz. O único caminho para a paz é Cristo. É o Evangelho. O que o ser humano mais precisa é o Evangelho. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que traz paz, é o Evangelho que nos traz perdão, uma consciência atormentada pela culpa. São as misericórdias de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor da paz, que este Deus, Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados, nós os que cremos em Jesus, Ele pagou por todos eles, pelas inimizades uns com os outros, pelo nosso orgulho, pela nossa ira, pela nossa... todos os pecados. Ele morreu na cruz por pecadores. Ele pagou a pena. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. Somos justos diante de Deus por mérito nenhum nosso, pelos méritos de Jesus pleno. Somente os méritos dele. Por isso, firmados pela fé nele, em Jesus, temos paz com Deus. Hoje temos paz. Desfrutamos desta paz com Deus. Sendo assim, o termo paz aqui, ele não significa mera ausência de conflitos, mas indica todo o bem que desfrutamos como resultado da obra da salvação, como resultado da obra da graça de Deus em favor dos seus eleitos em Cristo Jesus. Então, Paulo ora para que essa igreja desfrutasse continuamente, progressivamente, desta bendita paz, deste gracioso progresso em santificação, em plena comunhão com o Senhor. Hendrickson diz o seguinte: o apóstolo expressa o ardente desejo de que na dinâmica igreja de Tessalônica, oprimida por perseguições vindas de fora e atormentada pelo fanatismo do lado de dentro, essas crenças equivocadas, repousasse na paz estabelecida por Cristo, aquela paz que é a única coisa capaz de comunicar força e coragem,
Ele prossegue, o Senhor seja com todos vocês. Ou seja, não só com aqueles que não carecem de instrução especial ou de admoestação, mas também com os enlutados, com aqueles que estavam em vias de se tornar mártires, com os fracos, sim, até mesmo com os fanáticos, intrometidos e ociosos, para que se arrependessem de seus pecados. Interessante, Paulo diz, o Senhor esteja com todos vós, inclusive os desordeiros. O Senhor esteja com todos vós. A graça de Deus, de fato, é maravilhosa. E o apóstolo finaliza, a saudação é de próprio punho, Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Como de costume, provavelmente Paulo ditou a carta, alguém escreveu, né, por ele, mas aqui no final ele toma a pena do escritor. Ele toma a pena e assina de próprio punho, como sinal de autenticidade. E o destaque aqui pode ser em virtude de certa falsa epístola atribuída à autoria de Paulo, como ele é mencionado, como nós falamos lá em relação ao capítulo 2, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Então pode ser essa ênfase, né, esse destaque aqui. Ele fazia assim em outras cartas, mas o destaque aqui talvez por essa questão. E a bênção final, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa graça? Em resumo, favor e merecido. Favor e merecido. Graça diz respeito à raiz da nossa salvação, que é o amor livre e soberano de Deus em favor de seus eleitos. Graça significa esse favor totalmente merecido. Favor por aqueles que não merecem nada senão a condenação, pois somos pecadores. Então os crentes, eles são salvos pela graça, eleitos antes da fundação do mundo. Esta graça que salva e transforma pecadores. E transforma rebeldes pecadores em filhos, amados do Pai, por meio de Cristo Jesus, a obra de Deus sobre os seus eleitos. Então, eis a bênção final do apóstolo, que o imensurável favor imerecido de Cristo sejam com todos vocês, com toda a igreja, incluindo os desordeiros, que eles sejam tratados em amor, conduzidos ao arrependimento e restauração. Amém? Vamos finalizar aqui, meus irmãos, com algumas aplicações. 2 pontos para finalizarmos aqui, o que aprendemos deste texto. Em primeiro lugar, aprendemos aquilo que abordamos aqui, a necessidade da disciplina em amor. A necessidade da disciplina em amor, como vimos, a ordem apostólica de Paulo, pela autoridade derivada do Senhor Jesus Cristo, exige também a prática da disciplina na igreja. Porém, todo esse processo deve ser tratado com amor, tratando o faltoso, né, como irmão, visando a sua restauração. Deus, como Pai que ama, disciplina os seus filhos. E Ele chama também a sua igreja para exercer este cuidado uns com os outros. E, meus irmãos, todos nós somos pecadores. Todos. E, por vezes, pode ser necessário na sua vida. Você pode se tornar merecedor ou necessitado de repreensão. E pode acontecer com todos nós. Com todos nós. Somos pecadores. Até mesmo o apóstolo Pedro, por um momento, teve que ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Por isso eu pergunto, você está pronto para ouvir uma repreensão? Você está pronto? Ninguém está completamente preparado para isso. Não é agradável receber uma repreensão no momento quando você está sendo repreendido, no momento da disciplina. Por isso devemos orar a Deus. Devemos orar a Deus. Que Ele nos dê um coração humilde, que Ele nos dê um coração ensinável, que Ele nos dê um coração tratável. Para que quando você ouvir uma repreensão que realmente justa do irmão, ok? Porque a gente ouve também muita crítica que não tem fundamento nenhum. Muita crítica na igreja mesmo, que deve ser refutada. A gente não deve dar bola para isso. Tem muita crítica que não tem nada a ver com o que a Escritura diz, às vezes é o pensamento subjetivo do irmão. Então isso tem que ser refutado. Tem bastante besteira que é dita. Mas quando você realmente receber uma crítica justa do seu irmão,
bíblica, que você possa buscar graça em Deus para se arrepender. E ainda agradecer pela repreensão. Pode levar um tempo, né? Você pode ficar ali machucado. O que esse cara falou comigo? Mas depois, se você percebe vindo do Senhor, você depois deve ir lá e obrigado. Provérbios diz: leais são as feridas feitas por aquele que ama. E claro, você deve estar pronto também para admoestar quando necessário, com graça, com espírito de brandura, né, com oração. E, meus irmãos, uma prática muito importante para nós evitarmos os casos mais graves de disciplina é a prática que nós chamamos aqui de prestação de graça. Prestação de graça é a disciplina formativa, como chama lá o pessoal das 9 marcas, né? A disciplina a corretiva e a formativa. A formativa é preventiva, você então está tratando uns dos outros, né, antes que problemas maiores aconteçam. E nós então temos aqui a prática da prestação de graça. Você pode entrar no nosso site, nós temos ali as perguntas, né? E o que nós propomos é: procure um irmão que você confia. Homem com homem, mulher com mulher, um irmão que você confia, e que você possa então abrir a sua vida, que você possa compartilhar com ele as suas dificuldades, que você possa confessar pecados, né, com confiança, sabendo que aquele irmão será um confidente mesmo, vai guardar somente com ele, não vai espalhar para ninguém. Então você trata a sua vida com aquele irmão, faz isso periodicamente. Você encontra as perguntas e eu vou aqui rapidamente passar por essas perguntas para estarmos lembrando delas, né? Primeira pergunta da nossa prestação de graça: você se encontrou com Deus com regularidade nesta semana? Compartilhe alguma coisa que aprendeu. Tudo começa com um devocional, tudo começa na comunhão com Deus. Eu lembro, praticando anos com o pastor Jonathan, fundador aqui, essa prestação de graça. A gente fazia semanalmente. A gente continua fazendo com tempo mais passado, por telefone. Mas eu lembro que essa primeira pergunta: você se encontrou com Deus com regularidade? Se essa primeira pergunta falhasse ou ela tivesse meia boca, a gente já sabia que o resto ia ter problema. As outras perguntas, ela teria um problema. Começa na comunhão com Deus. Começa no devocional. Começa no seu tempo a sós com Deus. Começa na sua leitura da palavra do Senhor. Começa na sua dependência da graça e da misericórdia de Deus. E aí seguem as perguntas: você gastou um tempo específico no crescimento e na solidificação do relacionamento com a sua esposa e seus filhos nessa semana? De que forma? Você tem sido áspero, grosseiro, rude ou distante em alguns dos seus relacionamentos nessa semana? Você tem sido honesto ou preguiçoso no seu trabalho, evitando responsabilidades, andando sem confiar no Senhor? Você tem sido exposto à pornografia? Ou deixou que ela ou demais pensamentos pecaminosos com alguém ocupassem a sua mente nessa semana? Está fiel à sua esposa? Você tomou alguma decisão financeira que demonstrou falta de integridade, avareza ou cobiça nessa semana? Você está confiando mais nas suas emoções do que na palavra revelada de Deus? Você falou sobre outra pessoa com palavras, seja pela frente ou pelas costas dela, fofoca? Você tem amargura contra alguém dentro ou fora da igreja? Você tem sentido inveja, ciúmes ou raiva de alguém nos últimos dias? Você tem sido completamente honesto, né? Você teve a oportunidade de evangelizar alguém? Então, as perguntas para nós estarmos meditando, e aí você procura um irmão e faz essas perguntas um com o outro, e aí coloca em oração: essa área aqui está difícil para mim. Isso aqui está sendo uma luta tremenda, meu irmão, ora por mim isso aqui. Ó. E aí você compartilha com isso, compartilha e pede oração, e assim Deus vai usando essas relações no cuidado mútuo, né? E feito com amor, com paciência, né? Relembrando, pecadores todos somos, é pela graça realmente. Então, a luta que o irmão está tendo, talvez eu tenha seja um pouco mais fortalecido nessa área, mas tem outras áreas que eu estou lutando. Então, ter essa sensibilidade no cuidado uns com os outros. Por fim, meus irmãos, último ponto. Aprendemos com esse texto dependência completa da graça de Deus. Nós teremos paz com Deus, paz entre nós como irmãos, somente pela graça em Cristo Jesus. A nossa dependência de Deus é completa. Não podemos exercer disciplina de forma correta e agradável a Deus sem a graça do Senhor. Não podemos dar um passo sequer em obediência à palavra sem a graça de Deus. Então, as palavras finais de Paulo aqui, na segunda carta, lembram as palavras finais, a oração final dele lá na primeira carta. Lembram? Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, quando ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A santificação é uma obra total de Deus em nós por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo que habita os verdadeiros crentes. Precisamos lembrar sempre disso. O processo todo de santificação começa e termina em Deus. É Deus que vai completar esta obra em nós. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E como um pai que ama, quando necessário ele disciplina os seus filhos desobedientes, mas Deus não perde nenhum de vista. O pai não perde nenhum de seus filhos de vista. Não deixa nenhum desviar totalmente. Os eleitos não sucumbirão à apostasia, porque Deus guarda eles. Deus não perde as suas ovelhas eleitas. E essas verdades são muito importantes, principalmente para aqueles momentos que você se vê fraquejando. Sabe aquela hora tenebrosa, né? Será que eu tenho força para continuar? Será que eu posso, né, desempenhar todas essas questões que a Bíblia me chama para fazer? Né? Não, você não pode, eu também não posso, ninguém é capaz, ninguém é. Mas, por isso é importante relembrarmos, né, a dependência do Senhor. É uma obra que Ele começa, é uma obra que Ele completa. Né? Estamos nas mãos dEle, se estamos firmados pela fé em Jesus, Ele vai nos segurar até o fim, mesmo naqueles momentos mais tenebrosos, né? Como os puritanos chamam a noite escura da alma, quando já você não sente mais, você tem luta, às vezes dificuldade até para orar, dificuldade até para ler a Bíblia. Nós passamos por isso também. A lembrança disso, né? Como Paulo está recomendando esses irmãos ao Senhor, que o Deus da paz vos santifique em tudo. Ó Deus, santifica a minha vida, santifica a vida do meu irmão, santifica a vida da igreja. Não podemos por nós mesmos. Esse descanso é importante no processo de santificação, senão se torna um fardo insuportável. Se torna um fardo insuportável, não é na nossa força, Deus está agindo. É assim que nós devemos lembrar. Os tessalonicenses que enfrentavam perseguição pela fé, precisavam lembrar e descansar nessas verdades. Nós que enfrentamos dias difíceis neste mundo caído, que cada vez mais se opõe abertamente à verdade, aos valores e princípios da palavra de Deus, precisamos lembrar e meditar, não é na nossa força. Deus é fiel e poderoso para nos guardar em paz, até o glorioso dia em que seremos apresentados diante dele, de alma, espírito, coração, corpo plenamente santificados, para então desfrutarmos da plenitude da alegria em sua presença, que assim seja na sua e na minha vida. Amém? Encerramos aqui então o nosso estudo desta bendita carta. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tantas instruções, Pai. E nós reconhecemos aqui a nossa dependência da Tua graça e misericórdia. Somos falhos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, no cuidado uns com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Somos errantes realmente, necessitados da Tua instrução. Obrigado, ó Deus, por essas diretrizes, mas nós não podemos praticá-las, ó Pai, sem a Tua graça, sem o Espírito Santo agindo no nosso meio. Então, Pai, fala aos nossos corações. Ensina-nos essa dependência do Senhor como igreja, como Tua igreja, como Teus filhos, também no cuidado uns com os outros. Dá-nos essa sensibilidade, Senhor, dá-nos esse cuidado, essa paciência, a firmeza também quando for necessário. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, que essa igreja permaneça nos Teus caminhos, Senhor, que essa igreja cresça nessa paz que Paulo ora e recomenda aos irmãos em Tessalônica, que assim seja no nosso meio também, para a honra e glória do Teu nome, assim oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.